Shalom, shalom, meus queridos irmãos. Como está a sua mente? Como está o seu coração? Espero que esteja tudo na mais perfeita paz. Eu sou o pastor Paulo Nascimento e esse é mais um vídeo resposta aqui do Falando de Bíblia. A pergunta veio de um dos nossos seguidores lá do Instagram, do @Falando de Bíblia Oficial. Isso mesmo, @Falando de Bíblia Oficial. Você já conhece a nossa página no Instagram? Segue a gente lá, vamos interagir, vamos conversar. Assim como essa pessoa também me procurou, você também pode deixar a sua pergunta. E a pergunta é: estou predestinado à salvação? Posso fazer o que eu quiser, inclusive errar, e mesmo assim continuar salvo? Ou estou predestinado ao inferno? E mesmo desejando fazer as coisas certas, vou para o inferno assim mesmo? Que pergunta! Vamos à Bíblia, falando de Bíblia. Carta de Paulo Apóstolo aos Romanos, capítulo de número 8, verso de número 29 diz assim: porque o que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. 30. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Queridos, eu acredito na eleição, eu acredito na predestinação, eu acredito na glorificação, eu acredito no arrebatamento, tudo porque está na Bíblia. Agora, eu não acredito nessa eleição incondicional, onde o salvo em Cristo Jesus, aquele que se diz predestinado à salvação, possa fazer tudo à sua própria revelia, inclusive viver uma vida na prática do pecado, sem que isto não lhe traga um sentimento de que isto é uma ofensa a Deus. Porque pecar não é somente errar o alvo. Pecar é ofender a Deus. Você pode estar indo contra a autoridade de Deus ou contra a santidade de Deus. Você sabe discernir quais são esses dois tipos de pecado? Quando eu peco contra a autoridade de Deus e quando eu peco contra a santidade de Deus. Isso eu aprendi com o saudoso pastor Francisco de Abreu, uma pessoa de elevada memória, um pastor doutrinador, um grande célebre que presidiu por muitos anos a Assembleia de Deus de Itaúna, em São Gonçalo, aqui no Rio de Janeiro, e que, dentro dos seus arrazoados doutrinários, na terça-feira, no culto de ensinamento, ele uma vez conversou com a igreja sobre quando pecamos contra a santidade, quando pecamos contra a autoridade de Deus. Por exemplo, Davi pecou contra a autoridade de Deus quando tomou Batseba por mulher, sendo ela ainda mulher de Urias. Dr. Russell Shedd diz que tudo que está no reino é do rei. Ele não precisava tomar da forma que tomou. Era só pedir que era dele, pois tudo que estava no seu reino era dele. Ponto. Agora, quando é que a gente peca contra a santidade de Deus? Exemplo disso? Saul. Saul nunca levou a sério tudo que Deus falava para ele. E tudo que Deus designava para ele fazia justamente ao contrário. Ele pecava de duas formas: contra a autoridade, contra a santidade de Deus. Então existem pessoas que elas querem viver como uma livre agência e estão dizendo por aí que estão salvas e que vão para o céu. Primeiro, a gente precisa entender que salvação não é uma meritocracia humana. Abra sua Bíblia comigo na carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 2, verso de número 8, diz assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou
para que andássemos nelas, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Gente, parece que isso é diametral. Dizer que é predestinado, eleito, mas faz tudo errado. Parece que é incongruente. Não encaixa. Porque mesmo sendo um eleito e um predestinado, eu não estou isento de errar. Eu erro, eu peco, eu sou natureza humana. Todos nós pecamos. Agora o problema é quando eu tenho prazer no pecado e estou dizendo que ofender a Deus para mim é um prazer e Deus vai me salvar a si mesmo. Aqueles que são chamados por Deus, aqueles a quem Deus os predestinou para si, como diz aqui Romanos capítulo de número 8, o que dantes conheceu, também predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho. Jesus não pecou, gente. E o povo quer viver na prática, se deliciando no pecado, e alguns chegam a dizer que Deus está abençoando o seu pecado. Aí entra essa confusão doutrinária dos nossos dias, porque a turma acha que, verso 30 do capítulo 8 de Paulo aos Romanos, e aos que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. Meu irmão, a justificação é pela fé. É um ato soberano de Deus quando eu não merecia nada. Mas tendo consciência daquilo que sou e tendo consciência daquilo que Deus me chamou, eu vou fazer o que a Bíblia diz. Eu vou sair da direção daquilo que me ofende a Deus. Eu vou sair da aparência do mal. Se ali está o mal, eu vou fazer por aqui, eu vou por lá. Eu não vou continuar caminhando aqui. E aí a pergunta do nosso seguidor é: aí o camarada está predestinado para a perdição, mas vive querendo acertar. E o outro, que é predestinado para a salvação, vive no erro como se o erro fosse natural. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus tenha misericórdia do seu povo. Porque a Bíblia vai dizer: errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. E a minha resposta fica aqui que o eleito, um predestinado, um justificado, aquele que foi chamado, aquele que Deus conheceu de antemão, quando nenhum dos seus dias existia, como disse o salmista no Salmo de número 139, ele não vai viver na prática do pecado. Ele não tem alegria no pecado. Pecado na vida do crente é acidente de percurso, não é planejamento de vida. Quem vive premeditando o pecado e se alegrando no pecado nunca alcançou a graça do que é a salvação e nunca entendeu o que é a graça de Deus. A graça de Deus não é oportunidade para pecar. Mas como Deus tem o controle de todas as coisas, Ele sabe a quem Ele quer salvar, Ele sabe a quem Ele não vai salvar. Eu vou ficar aqui com a interação de vocês hoje. Depois a gente volta num vídeo de número 2 para completar essa resposta. E aí? Um eleito, um predestinado pode fazer tudo e ainda assim está salvo? E aquele que foi predestinado para a perdição ainda querendo acertar, tem que ir para o inferno? Como é que fica essa situação? Vamos conversar? Deixe seu comentário aí. Muito obrigado ao nosso seguidor que deixou a sua pergunta. Você pode fazer como ele lá pelo direct do @falando de Bíblia oficial e a gente aqui confeccionar um vídeo resposta falando de Bíblia.